boa noite. Estava falando, nós vamos conversar hoje sobre as redes sociais nos relacionamentos, tá? Primeiro eu vou falar sobre tudo detalhado sobre esse assunto, nós vamos abordar e aprofundar um pouquinho esse assunto, deixar que vocês façam perguntas também e a gente tirar dúvidas. Redes sociais, quais são os maiores problemas das redes sociais? Por que as redes sociais hoje em dia trazem tanto estresse para os casais? Eu coloquei um stories pedindo sugestões e as pessoas apresentaram sugestões, né? Quais são os problemas que estão tendo? Normalmente, quais são os problemas que as redes sociais trazem? Ciúmes, legal, as curtidas indiscretas, que no fundo dá ciúmes, as amizades meio suspeitas, né, que a gente fica sem saber quem é, o controle das redes sociais, o controle das senhas das redes sociais, o compartilhamento das redes sociais, isso traz muito estresse. Às vezes o tempo que se leva e que se perde em rede social e que poderia ser destinado para melhorar a qualidade da atenção que você dá ao seu esposo, à sua esposa, à sua família, aos seus filhos. Então, normalmente são esses tipos de problema que surgem nas redes sociais. As pessoas se estressam muito porque querem controlar demais ou porque, através das redes sociais, encontram um caminho para sair do relacionamento, para fugir do relacionamento, para desviar-se, talvez, né, do curso da fidelidade, do curso da lealdade. Então, são normalmente esses dois grandes problemas que as redes sociais trazem. Mas aí eu pergunto, é a rede social mesmo o problema? Foi a rede social que trouxe isso? Por exemplo, problema de ciúme, foi a rede social que trouxe? Ou já existia antes? Já existia antes, né? Problema de controle, né, de insegurança, foi a rede social que trouxe? Ou já existia antes? Já existia antes, né? Problema de paquera, de amizades suspeitas, né, de contatos ocultos, vamos dizer, paralelos, extraconjugais, foi a rede social que trouxe? Ou já existia antes? Já existia antes, né? Pornografia, por exemplo, foi a rede social que trouxe? Ou já existia antes? Também já existia antes, né? Então, observe que a maior parte dos problemas que as redes sociais hoje em dia trazem, entre aspas, que as pessoas falam que a rede social traz, na verdade, já existia antes. Não foi a rede social que trouxe, né? Não são as amizades suspeitas da rede social que é o problema, que já existia antes também. O que é que aconteceu, então, com a rede social? Por que a rede social hoje em dia recebe essa carga de energia em relação aos relacionamentos e causa o estresse, tá? A rede social, ela facilitou a comunicação e o acesso entre as pessoas. Antes já existia, mas era mais difícil, né? Não era tão facilitado como é hoje. As pessoas, de algum modo, se expunham mais, hoje ficam por trás do celular, né, e se expõem menos. Então, a rede social, ela facilitou essa comunicação e esse contato entre as pessoas. E por facilitar essa comunicação e esse contato, ela expôs, trouxe à tona uma série de problemas que já existiam antes das redes sociais, tá? Mas que ficavam meio escondidos, né? Então, a rede social, na realidade, ela trouxe à tona uma série de problemas que antes já existiam nas redes sociais, né? Por exemplo, como insegurança, por exemplo, como a ausência de autocontrole das pessoas, né, que se entregam, às vezes, muito mais fácil com a rede social, porque conseguem se ocultar também de uma forma muito mais fácil na rede social. Então, trouxe uma série de problemas das redes que já existiam antes, tá? Veio à tona. E aí, como é que a gente pode entender isso de uma forma mais clara, mais fácil? E por que eu estou falando isso? Entender as redes sociais de uma forma mais realista, mais clara, mais fácil, mais específica. Por que eu estou falando isso? Por que isso é importante? Porque se a gente não entender isso, se a gente não entender onde é que está o foco do problema, a gente continua trabalhando e olhando apenas a superficialidade do problema. A gente continua com o foco na rede social,
continua culpando a rede social, continua dizendo que a rede social é o problema. E aí a gente continua controlando a rede social, continua sofrendo pela rede social, continua com ansiedade pela rede social, continua, né, preocupada, insegura por conta da rede social. E aí a gente às vezes sai da rede social, e às vezes a gente só consegue fazer rede social se tiver os dois juntos na mesma rede social, com a mesma senha, compartilhando tudo, porque se não for assim, não consegue. Então, se a gente não tiver uma clareza da situação, a gente não consegue atingir a solução, porque a gente vai atuar sobre um lugar que não tem solução, que não resolve. A rede social não resolve. Eu pergunto, por exemplo, adianta você... Esse aí foi o que gerou mais polêmica, né, em um dos posts que a gente fez lá no Papo de Casal. Adianta você controlar a senha do seu marido ou da sua esposa, se ele ou ela efetivamente tem no seu interior o impulso da infidelidade? Adianta? Não adianta, né? É uma grande ilusão na realidade. Não adianta controlar a senha, porque se ele for trair, se ela for trair, não é o controle da senha que vai impedir, tá? O problema está dentro da pessoa e não do lado de fora. Adianta, por exemplo, você ter um controle do telefone, do aparelho celular? Não adianta. Quando a pessoa sair de casa, se tiver com o impulso de infidelidade, se tiver com a intenção de trair, se tiver vivendo aquele desequilíbrio emocional que leva para a infidelidade, tá? Toda infidelidade tem as suas causas específicas, não acontece do nada, tem as suas causas específicas, e aí a gente pode falar sobre esse assunto em um outro momento. Agora a gente não vai conseguir aprofundar. Mas adianta eu controlar o telefone do meu parceiro se ele ou ela tem a intenção e já está vivendo um desequilíbrio a tal ponto que já permitiu que outra pessoa se aproximasse? Não adianta, gente, tá? Então o problema não está no telefone, o problema não está na rede social, o controle não adianta, né? E o que é que acontece? Isso, exatamente, não adianta, né? E o que é que acontece, então? Como é que funciona isso de verdade, tá? Para que vocês consigam entender como é que acontece por trás dessa superficialidade. De forma aprofundada, como é que isso acontece, tá? Existem duas situações, duas atitudes que são normalmente as atitudes que se fazem e que todo mundo age quando está vivendo algum tipo de desequilíbrio, tá? Como eu já falei no começo, ou a pessoa foge ou a pessoa controla. Essas atitudes são geradas pelo nosso cérebro emocional, tá? Uma pesquisa já detectou que 95% do nosso tempo, a gente trabalha funcionando a partir do cérebro emocional. E o nosso cérebro emocional, ele trabalha com base nesses dois instintos, de fuga ou de controle, tá? Então, quando alguém está vivendo uma situação na própria vida que não está conseguindo lidar de alguma forma, ou ela vai fugir, ou ela vai querer controlar. Uma das duas coisas, tá? Onde é que entra a infidelidade nisso? Na fuga. O que é a infidelidade? É a fuga dos problemas dentro do casamento e dos problemas dentro de si mesmo, tá? Aí ele vai buscar a infidelidade. O que é o controle? É a insegurança, é a desconfiança. Às vezes é a carência afetiva interior, um estado de dependência emocional, né, que leva a pessoa a se sentir insegura, a ter medo de perder, a ter medo de ser humilhada, a ter medo de passar vergonha, né, a ter medo de ser traída. Leva à atitude de controle. Então, quando a gente está vivendo algum tipo de dificuldade emocional do lado de dentro, normalmente do lado de fora, a gente age dessa forma, tá? Ou fugindo ou controlando. Essa é a primeira coisa que precisa ficar muito clara quando a gente traz esse assunto da rede social. A gente já está aprofundando um pouquinho mais, certo? A gente já viu que a rede social não é efetivamente o problema, né? E que o problema é um pouquinho mais embaixo, um pouquinho mais profundo. E que a gente começa a descobrir exatamente onde está o problema quando a gente consegue perceber se a gente está fugindo ou se a gente está controlando. Tá?
E por que é tão difícil isso, Marcelo? Se você está falando dessa forma, por que na prática as pessoas não conseguem fazer isso? Porque é difícil reconhecer as próprias dificuldades, tá? Se tem alguém que está fugindo sem perceber. Sem perceber no sentido de que, não que é de forma involuntária, é voluntária, mas é de forma que ele está sendo levado inconscientemente pelos impulsos do cérebro emocional. Porque não consegue enfrentar nem as próprias dificuldades, nem as dificuldades do casamento. Se tem alguém que está controlando, está fazendo por quê? Porque não está conseguindo perceber, né, a causa desse controle, que nem está conseguindo perceber, nem está conseguindo, ou talvez não esteja conseguindo lidar. Está conseguindo perceber, mas não está conseguindo lidar com essa causa. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Entender que existem essas duas atitudes que, efetivamente, são as atitudes que acontecem por trás desse desconforto que, em tese, a rede social traz. A rede social é a única forma, é a única expressão disso, por exemplo, fugir do relacionamento através de uma infidelidade virtual, fugir do relacionamento através de uma paquera virtual, fugir do relacionamento através das amizades suspeitas, ou controlar o relacionamento através da senha, controlar o relacionamento através de qualquer outra coisa das redes sociais. Essa é a única forma de expressão desses comportamentos? Não é a única forma de expressão, tá? Na prática, como é que isso acontece também dentro dos relacionamentos? Por exemplo, trabalho em excesso. Trabalho em excesso é uma forma de fuga do relacionamento, tá? Às vezes, o excesso de amizades. Você passa muito tempo com os amigos e pouco tempo com a família. Isso é o quê? É uma outra expressão igual à rede social de fuga. Tá? O que mais? De controle, por exemplo. Controle, tem alguns relacionamentos que os parceiros controlam a roupa um do outro, controlam a forma de se vestir, a forma de se comportar, controlam o telefone, controlam o tempo que ele passa conversando com os amigos. Tem tanto tipo de controle, vocês, né, imagino que vocês saibam. Então, não existe só a rede social como representação desses dois comportamentos. Existem vários outros comportamentos, várias outras atitudes que representam ou a fuga ou o controle também. Certo? E aí, como é que se resolve isso? Se a gente sabe que não é a rede social, a causa principal, se a gente sabe que o problema está por trás disso, né, que vai chegar nessa questão da fuga ou do controle. E o que é que a gente pode fazer então, Marcelo, para conseguir resolver isso? Começar a agir em cima do alvo certo, né? Deixar de se preocupar com essa questão da rede social e começar a agir e a se mover no alvo certo. O que é que a gente pode fazer? A gente deve fazer, na realidade, é começar a tratar essas causas que estão por trás desses dois comportamentos, de fuga ou de controle. Tá? Uma coisa que precisa ficar clara, enquanto a gente não trabalhar sobre isso, enquanto a gente não trabalhar... Oh, meu amor está aqui também. Aurinha, um beijo, meu bem. Enquanto a gente não trabalhar essas questões, os erros continuam acontecendo, gente. Não adianta se iludir, não adianta ficar pensando na superficialidade. É difícil. Eu sei que é difícil porque eu já passei por isso. Eu sei quais são as dificuldades que vocês passam. E eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, quais são as principais dificuldades que as pessoas passam para poder conseguir resolver esses problemas que estão por trás das redes sociais. Tá? Então é difícil? É difícil. E o que é que a gente pode fazer? Começar a trabalhar essas questões que estão por trás disso. Tá? Ok, Roberta. Beleza. Eu não estou nem conseguindo acompanhar os comentários, pessoal. Tá? Depois a gente vai conseguir... Eu vou falar um pouquinho sobre os comentários de vocês. Tá? Eu sei que esse assunto é um assunto palpitante. É um assunto que traz muita polêmica,
que traz, né, é difícil de entender isso. Né? As pessoas pensam assim, poxa, mas se eu não controlar, ele vai pular a cerca. Se eu não controlar, ele vai me trair. Né? Se eu não controlar, eu vou ser traída. E as pessoas têm essa dificuldade, tá? E esse é um assunto difícil de falar, é um assunto difícil de incorporar em si mesmo, mas o fato é o seguinte, como eu já falei, adianta trabalhar na superficialidade? Não adianta, gente. Se tiver que trair, vai trair. Né? E não é a questão de o homem vai trair porque é assim, ou não, ou homem ou mulher, se tiver com algum tipo de desequilíbrio emocional, vai trair mesmo, tá? Isso aí é um fato, não se engane. Então a gente precisa trabalhar o que é os problemas na origem, para poder a gente conseguir resolver isso. E aí a pessoa se tornar mais seguro. Eu gravei um vídeo no YouTube há pouco tempo que falava sobre isso. Por exemplo, se a gente tem um casal, onde o casal, em ambos, existe segurança, existe transparência, existe sinceridade, existe lealdade, existe fidelidade. Preciso me preocupar com o telefone, com rede social, com senha? Não preciso. Ah, Marcelo, mas isso não existe mais. Existe, gente. Claro que existe. Agora, é preciso trabalhar, tá? Se a gente não conseguir trabalhar isso, não vai funcionar, né? A gente vai continuar vivendo e se associando a pessoas que têm esse tipo de dificuldade. Se você não trabalhar em você mesmo, isso é um fato, tá? Uma outra grande verdade. Se você não trabalhar essa situação em você mesma, isso aqui é uma sabedoria de vida que eu aprendi há muito tempo e que assim todos os livros falam, todos os filósofos falam. Se você não trabalhar uma dificuldade em você, você continua se encontrando com a mesma dificuldade onde quer que você esteja, porque a vida vai querer que você aprenda. A gente está num processo de crescimento e de evolução. Enquanto a gente não trabalhar a dificuldade, ela vai continuar se repetindo, seja com o seu parceiro atual, com a sua parceira, seja com outro, seja onde você estiver, seja com outra roupagem ou não, ela vai continuar acontecendo, tá? Então, se chegou a... E cada um tem a sua hora, e cada um tem o seu momento, né? Não adianta forçar, não adianta, às vezes, querer colocar de goela abaixo, porque não funciona. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Mas quando chegar o tempo, quando chegar o seu momento, lembre disso. Não adianta colocar para frente, porque senão os problemas vão continuar se repetindo, tá? Então vai lá na profundeza, vai lá por trás da superficialidade, comece a trabalhar as dificuldades, comece a trabalhar as soluções. Vamos mirar em solução agora, certo? Então vamos lá. Quais são as possíveis dificuldades, Marcelo, que estão por trás das redes sociais? Como é que eu posso tentar enfrentar isso? Né? Eu entendo que eu já cheguei no meu momento de mudar, eu já cheguei na hora de fazer alguma coisa e eu quero fazer, e eu quero mudar. Quais são as dificuldades que eu preciso enfrentar? Cada um vai ter as suas dificuldades, certo? Eu não tenho como dizer aqui especificamente quais são as suas dificuldades específicas, né? O que é que está acontecendo no seu relacionamento, o que é que está acontecendo com o seu esposo ou com a sua esposa, né? Onde é que ele está vivendo o desequilíbrio, como é que a gente pode ajudar de forma específica, eu aqui, né, e vocês aí. Mas eu separei aqui algumas dificuldades que são as mais comuns e para que vocês tenham uma noção de como é que isso pode estar acontecendo por trás dessa questão das redes sociais, certo? Então, por exemplo, uma grande dificuldade que as pessoas têm e que normalmente às vezes nem conseguem perceber, porque isso vem a nível de inconsciência, é a dificuldade de lidar com as memórias do passado, tá? E com as mágoas que estão acumuladas. Eu não sei com vocês, mas eu imagino que com muitas de vocês, talvez vocês tragam memórias de dor do passado. Todos nós trazemos memórias de dor do passado. E essas memórias de dor normalmente repercutem no nosso comportamento, repercutem nas nossas crenças, na forma que a gente pensa, na forma como a gente age, na forma como a gente reage, tá? Quando eu falo de memórias, não falo só das memórias recentes. Eu falo das memórias mais para trás também, memórias que a gente traz lá da nossa criação com os nossos pais. Como foi que aconteceu, né? Se foi uma criação tranquila, boa, se você recebeu o afeto que você desejava receber, se você teve a companhia dos seus pais, se você teve a orientação afetiva dos seus pais ou se você não teve, se você por algum motivo da vida viveu longe dos seus pais ou não. Então, as memórias que a gente traz do passado interferem de uma forma bem forte nos nossos comportamentos de hoje em dia, certo?
E isso é uma coisa que a gente precisa saber. Então, isso é uma das questões que talvez precisem ser trabalhadas, né? A questão da mágoa, do perdão. Muita gente tem dificuldade de perdoar, mas existe um caminho para fazer isso? Existe, tá? Existe. Um outro problema que também acontece muito com as pessoas e que pode levar ao controle ou à fuga é o seguinte: muita gente às vezes tem dificuldade de enfrentar porque não sabe o que é que vai encontrar depois, né? Pensa assim, tá, tudo bem, eu vou fazer, eu vou enfrentar, eu vou mudar, né? Mas aí, daqui a pouquinho vem aquele freio. E depois? O que é que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou lidar com isso? E se não der certo? Isso é a sua vozinha interior que começa a falar, né? Então, esse medo do desconhecido é um outro fator que também interfere nesses dois comportamentos, de fuga ou de controle, tá? Então é melhor não enfrentar. Deixa eu ficar aqui na minha zona de conforto, porque como eu não sei o que é que vai acontecer, é melhor eu não enfrentar. Isso acontece por falta de autoconhecimento. Isso acontece por falta de conhecimento sobre aquele contexto que está acontecendo ali entre o casal, tá? Uma outra dificuldade, pessoal, que também é muito comum, né, que causa esses comportamentos de fuga ou de controle, é a carência afetiva, tá? A carência afetiva a gente também traz lá do nosso passado, né? Às vezes a gente não teve, não recebeu o afeto necessário da nossa mãe ou do nosso pai. E a gente pensa que isso não interfere, mas interfere muito. E a gente traz lá de trás, às vezes, uma carência afetiva que a gente coloca dentro do relacionamento. E é essa carência afetiva que, às vezes, é a causa do ciúme, às vezes do medo de perder, do medo da solidão, do medo de não saber fazer a coisa certa, do medo de não saber lidar com as emoções. É essa carência afetiva que faz com que as pessoas fiquem mais no seu cantinho, às vezes agradando demais, às vezes sem dizer não na hora que precisa dizer não, às vezes sem estabelecer o limite que precisa ser estabelecido para que o casamento cresça, os dois cresçam com respeito, né? Então, essa carência afetiva leva, às vezes, para um estado de dependência emocional, que causa, às vezes, a fuga e o controle. Quem está sentindo a dependência, age com controle. Quem está sendo controlado, age com fuga. E aí começam os problemas, tá? Então, esse é um outro problema. Tem uma outra dificuldade que muitas pessoas trazem e que também interferem nisso tudo, nesse comportamento de fuga ou de controle, que é a autoestima, gente. A autoestima é uma coisa que também interfere muito na vida das pessoas. Eu não sei como é que vocês veem isso, mas a autoestima interfere muito na vida das pessoas. Se você não está com a autoestima legal, às vezes também você não consegue estabelecer os limites do respeito dentro do relacionamento, né? Você não consegue estabelecer os limites do crescimento, porque você aceita tudo, né? E você não contesta. E aí, ou então se você está com a autoestima elevada demais, às vezes você se torna um pouco mais autoritária. Às vezes você se torna um pouco mais mandona, vamos dizer assim, né? E a autoestima interfere nisso tudo, tá? Então observe que existem os fatores que estão interferindo no comportamento que está por trás daquele comportamento de fuga ou de controle, que está por trás da insegurança, que está por trás do medo, que está por trás de todo aquele contexto que gera o desconforto, certo? Eu vou falar de outros aqui, tá? De outros problemas. Eu procurei ser o mais detalhado possível com relação a esse tema, porque eu sei que é um tema que não se aborda. Se eu fosse abordar aqui de forma superficial, eu estaria falando a mesma coisa que todo mundo às vezes fala em rede social, e essa não é a minha proposta. A minha proposta não é só motivacional, tá? Porque qual é o problema da motivação? Vou abrir um parênteses aqui para poder falar esse assunto. Qual é o problema da motivação? Motivação, é motivacional, vamos procurar motivação, motivacional. Só motivação, tá? Motivação é assim, é uma energia, um pico de energia que vem, mas que vai embora rápido e não resolve, tá? Então, minha proposta não é só motivacional, tá? Minha proposta é de trazer solução de verdade. É por isso que a gente vai por trás, a gente vai por baixo dos problemas
e vai descobrindo o que é que está por trás de cada coisa para poder oferecer a solução de verdade, e não só a motivação. Tá? Essa é a nossa proposta. Uma outra dificuldade, por exemplo, que as pessoas sentem e que leva a esse estado de fuga ou de controle, é a dificuldade de mudar. Me fale aí, quem de vocês já sentiu isso no relacionamento, seja pessoalmente, seja com o parceiro. Algumas pessoas têm uma dificuldade incrível de mudar. Às vezes até reconhecem o erro, a dificuldade, né? Mas não mudam, mas não conseguem mudar, né? Não conseguem mudar. E a dificuldade de mudar é uma coisa que atrapalha muito o crescimento do casal. Né? Algumas pessoas ainda acreditam que não é possível mudar depois de certa idade. E é possível mudar. É preciso mudar essa crença. É possível mudar. A gente tem no cérebro uma coisa que chama-se neuroplasticidade, que é a capacidade de reprodução dos neurônios. A ciência já comprovou isso. Antigamente não se sabia, não se pensava assim. Antigamente é aquela história, pau que nasce torto nunca se endireita, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Pensava assim, todo mundo que nascia com problema já era. E não é assim, tá? E não é assim. Se você tem essa crença hoje, abdique dessa crença, desapegue-se dessa crença. É possível mudar, tá? É possível mudar com a orientação certa, com o autoconhecimento certo, com a mudança de atitude certa, você consegue mudar quase tudo em sua vida, tá? Existe uma parte que a gente não muda, porque é a parte do nosso núcleo de identidade que a gente não deve mudar mesmo, porque é a nossa essência, e aí a gente não deve mudar. Mas grande parte de todos esses problemas a gente consegue mudar. É por isso que hoje eu fiz o post, que diz assim, amar é fácil, é simples, embora não seja fácil, basta que a gente não atrapalhe. Né? Se não atrapalhar, já dá tudo certo. Então a dificuldade de mudar é uma outra dificuldade também nos relacionamentos. Agora eu quero falar também de uma outra dificuldade que é muito grande também e que as pessoas às vezes não se atentam para isso. Vocês me desculpem se eu estou me alongando nesse assunto, mas eu acho importante. Se eu vou falar tudo. A dificuldade, então, a dificuldade é a dificuldade de gerenciar as próprias emoções e responsabilidades. Na prática, como é que isso acontece? Na prática, acontece da seguinte forma. O parceiro normalmente transfere a culpa para o outro. Não sei se já aconteceu com você no seu relacionamento, mas normalmente, quando acontece algum problema na relação, a gente transfere a culpa para o outro parceiro. Né? É difícil de assumir a responsabilidade, é difícil de assumir a culpa. E aí a gente transfere a culpa para o outro parceiro. E aí isso também causa muitas dificuldades no relacionamento e as pessoas normalmente têm muita dificuldade de lidar com isso. Causa o estresse, causa a fuga, causa o controle. Né? Então, esses são os possíveis problemas. Tem outros? Tem. Mas eu não vou me aprofundar nem me alongar muito, porque a gente já estamos a quase 1 hora de palestra. Então, algumas pessoas pensam assim: eu sei que eu preciso mudar, mas eu só vou mudar se meu parceiro mudar primeiro. Acontece com você? Seu parceiro já disse isso para você? Ou você já pensou? Às vezes eu só vou mudar se ele mudar. Se ele não mudar, não faz sentido o meu esforço. E aí, o que eu tenho a falar sobre isso? Faz, gente. Por que faz sentido o seu esforço? Deixa eu explicar para você por que faz sentido o seu esforço de mudar, mesmo se o seu parceiro não mudar. Você vai estar trabalhando uma questão de desenvolvimento seu, pessoal, tá? Na pior das hipóteses, se ele não mudar, você vai ser uma pessoa melhor do que antes, tá? Mas normalmente o que acontece é que quando a gente começa a mudar, a gente começa a abrir as portas da mudança de tudo que está ao nosso redor. Porque a gente vive conectado, todo mundo vive conectado, né? Eu vivo conectado com a minha esposa, vivo conectado com todas as pessoas que estão ao meu redor. Então, o que eu faço em mim interfere na outra pessoa. É tudo energia. Né? Então, se eu estou mudando, se eu estou me esforçando para mudar, é possível
que isso abra portas para que o meu parceiro mude também, certo? E isso é uma tendência muito grande a acontecer, e por isso eu assim, sempre insisto, vale a pena fazer a mudança, né? Porque a gente abre as portas para a mudança de uma forma geral na sua vida. Então não espere o seu parceiro para poder mudar, porque nesse caso ninguém muda e todos dois saem perdendo. Então não vale a pena. Faça o seu processo de mudança. Se ele quiser acompanhar, se ele achar que vale a pena, ele vai vir junto com você, né? Ele vai vir junto com você. Então faça o seu processo de mudança. Vale a pena. No final você será, no mínimo, uma pessoa melhor do que o que você começou. E aí, pessoal, onde é que a gente chega agora, tá? A gente já viu tudo sobre rede social, a gente já viu que rede social não é o problema, a gente já viu qual é o problema de verdade, a gente já viu quais são as hipóteses que podem estar levando você para essas dificuldades e o que é que você pode encontrar, o que é que eu posso prever para você encontrar no caminho de obstáculos. Marcelo, o que é que eu vou encontrar daqui para frente, tá? Se eu for entrar nesse processo de mudança, o que é que vai acontecer daqui para frente? Alguns obstáculos são possíveis, são previsíveis, e eu vou falar para vocês agora aqui, tá? O primeiro obstáculo que você pode encontrar nesse caminho, nessa jornada de transformação, é a tendência de repetir os mesmos comportamentos, mesmo que você já tenha decidido fazer diferente, tá? Então, existe uma tendência da gente repetir os mesmos comportamentos, mesmo a gente querendo fazer diferente. Por que isso acontece, Marcelo? Por conta da força do hábito. Se você já tem o hábito de fazer de determinada forma, desse jeito, ou seja, se você já tem o hábito de controlar, ou se você já tem o hábito de fugir, a tendência é que você continue a fazer a mesma coisa. Como é que a gente faz para poder fazer diferente, Marcelo? Aí existem algumas técnicas que você pode fazer para poder vencer esse hábito. Tá? Se a gente fosse falar aqui, ia se aprofundar muito, não dá para poder se aprofundar, senão vai muito tempo, né? A gente não para de falar aqui hoje. Então, o primeiro obstáculo que você vai ter que, talvez, lidar é vencer essa tendência de repetir o mesmo comportamento, mesmo querendo fazer diferente, certo? Uma outra coisa que acontece, Marcelo, e que também é um obstáculo que as pessoas não percebem. Não sei se vocês já ouviram falar, mas todo mundo traz dentro de si o que a gente chama de sabotadores, autossabotagem, e que acontece demais sem a gente perceber, né? O controle, na verdade, no fundo, não deixa de ser uma forma de autossabotagem. A pessoa se fazer de vítima não deixa de ser uma autossabotagem. Fugir dos problemas não deixa de ser uma forma de autossabotagem, né? Fazer papel de bonzinho na relação também não deixa de ser uma forma de autossabotagem. Então, esse é um dos obstáculos que está ali escondidinho por trás e que a gente não percebe, mas que também existe e que é interessante que você tenha o conhecimento, tenha a orientação de uma pessoa que conhece para poder lhe ajudar a superar esse obstáculo, tá? Um outro obstáculo, como eu já falei aqui, vai ser o medo de mergulhar no autoconhecimento, né? E de não saber o que lidar com o desconhecido, certo? Também é um outro obstáculo que você vai ter que enfrentar. E um outro obstáculo são os nossos pensamentos. Nossos pensamentos que às vezes levam a nossa imaginação para bem longe, né? É comum a gente ter a capacidade de imaginar coisas que não fazem parte da nossa realidade. A mente, ela é muito fértil, muito fértil, e ela vai longe, vai longe. Se você deixar, ela vai longe, né? Então, a capacidade de lidar com esses pensamentos negativos, com os pensamentos desnecessários, com essa imaginação fértil, com a imaginação que está carregada de ciúme e desconfiança, né? E que interfere no seu comportamento, nas suas emoções. Isso também é um grande obstáculo que você pode encontrar nesse caminho, certo? Bom, pessoal, já estamos há quase exatamente 1 hora, certo? A gente está falando aqui há 1 hora sobre essa questão das redes sociais. Eu imagino que a essa altura você já deve ter percebido, né, aonde a gente precisa chegar
para conseguir resolver os problemas. Eu espero que vocês tenham gostado sobre a abordagem, sobre o assunto, sobre a forma como eu expus. Eu queria saber agora o feedback de vocês. O que é que vocês perceberam, como é que chegou aí, se valeu ou não valeu esse conteúdo que a gente trouxe aqui para vocês a respeito de rede social e relacionamentos. Vou esperar um pouquinho agora para vocês falarem aí o feedback. O que é que vocês acharam, se gostaram, se não gostaram. E aí depois a gente começa a entrar na parte de tirar dúvidas sobre o Oficina de Casamentos, tá? Para quem quer aprofundar um pouquinho isso e não consegue ainda colocar em prática na vida essas mudanças. E aí quem quiser fica aí para a gente falar um pouquinho sobre o programa Oficina de Casamentos, ok? Fala para mim aí o que é que vocês acharam. Agora é a hora da gente interagir. Tá, se ele não mudar, Gilda, olha só, isso é uma preocupação muito grande, como eu já falei. Não se preocupa com isso agora, tá certo? Quando a gente se preocupa com isso agora, isso trava o nosso processo de mudança, trava o nosso processo de evolução. Se a gente está com esse medo, com esse receio, você bloqueia o seu processo de crescimento, tá? De verdade, assim, do fundo. A gente fica sempre meio que circulando e tentando colher informação, mas a gente não permite a mudança. Então, o conselho que eu dou, a dica que eu dou com relação a isso é, se ele não mudar, não pensa muito nisso, tá? Pensa em você agora, pensa no seu processo de mudança. Isso agora é que é importante. Se depois que você fizer tudo, se depois que você aproveitar, se depois que você já tiver feito a sua transformação, tiver passado pela sua jornada, tiver entendido o que é que está causando às vezes as emoções mais difíceis em você, se ele não mudar, aí sim você começa a avaliar se vale a pena ficar, tá? A gente não consegue mudar ninguém, isso é um fato, tá? A gente não consegue mudar ninguém, a gente precisa só mudar a gente. Se valer a pena o relacionamento, se for bom, até porque é o seguinte, ó, depois quando a gente começa a gente começa a mudar o ambiente do relacionamento, tá? Então as pessoas que estão ao redor, inclusive o nosso parceiro, começa a perceber mais valor no relacionamento. Isso até estimula para a mudança da pessoa, certo? Então assim, não se preocupa com isso. Quem está preocupado com isso, com a mudança do parceiro, não se preocupa, faz a sua mudança. E aí depois vê como é que fica, vê o resultado. A tendência é que tudo melhore de uma forma geral, certo? Que mais de dúvida que vocês têm aí sobre esse tema que a gente falou, tá? Faz mais live, é muito importante, legal. Vou procurar fazer mais live sim, a gente vai trazer alguns assuntos bacanas para cá, tá? O que é que vocês têm mais de dúvida? O que é que a gente pode interagir sobre isso que a gente falou? Se não tiver, a gente começa a falar sobre o programa Oficina de Casamentos, certo? Vou esperar mais um pouquinho aqui, porque tem um delay, e eu não sei se vocês... qual é o tempo que tem de eu falar e vocês responderem aí, ok? Legal, Maria Socorro, já está sentindo melhor, muito bom. Estou precisando dessa mudança, então vamos nessa mudança. A dependência emocional, o parceiro vive terminando e aí a pessoa sente essa dificuldade de terminar porque está vivendo a dependência emocional, certo? Então precisa tratar essa dependência emocional. Essa dependência emocional provavelmente é fruto de uma carência maior afetiva que você traz dentro de você. Então, precisa tratar essa carência, talvez tenha a questão de autoestima também aí no meio, né? E aí é preciso tratar as causas dessa dependência para que você perceba que você não depende da relação para ser feliz, para viver, para poder tocar a sua vida de uma forma mais geral. Quando a gente não consegue tratar isso, a gente fica vivendo a dependência e a tendência é que a gente sofra muito no relacionamento, porque normalmente o parceiro deixa de respeitar, né, a pessoa de uma forma mais ampla e aí realmente é uma fase de sofrimento, a questão da dependência emocional. E o que acontece é que a tendência é que o relacionamento se desfaça. Então você vai ter que lidar de uma forma ou de outra com o fim da relação e sim estar preparado. Então o ideal é que você comece a tratar essa questão da dependência para poder até sanear esse relacionamento, né? Para você voltar a reequilibrar essa questão emocional dentro do relacionamento. Talvez ajude a manter o relacionamento, mas na pior das hipóteses você vai estar
livre desse fator, desse problema.